O fundo da Baía de Chesapeake não é apenas um lugar, é um aviso silencioso. Hoje, ele se assemelha a um cobertor de lama plano, cinzento e sufocante. Qualquer criatura que viva ali e que não consiga crescer mais rápido do que o sedimento que cai do céu líquido, simplesmente desaparece, engolida pela terra que deveria sustentá-la. Mas houve um tempo em que este lugar era diferente. Uma única espécie não apenas habitava este fundo, mas o construía, limpava as suas águas e mantinha todo o sistema biológico em funcionamento. Essa espécie desapareceu em 99,7%. Para sermos precisos, em 2011, a população de ostras nesta baía caiu para 0,3% do que era em meados do século XIX. Não estamos falando de uma redução para 3%. Estamos falando de 0,3% de 1%. E com esse colapso, tudo o que as ostras sustentavam ruiu junto. A clareza da água, os níveis de oxigênio, os campos de ervas marinhas, os caranguejos, os peixes, os empregos e as cidades costeiras. Todo o ecossistema entrou em colapso, porque um único organismo desapareceu do solo. Ninguém compreendeu totalmente o peso que essas criaturas carregavam até que o silêncio se instalasse no fundo do estuário. A solução, quando finalmente surgiu, não foi um milagre vago, mas um ataque cirúrgico ao ponto exato de falha física que manteve a baía bloqueada em um ciclo de morte por mais de um século. Mas para entender por que despejar bilhões de ostras sobre rochas de granito realmente funcionou, e por que essa combinação específica de geometria e biologia reverteu uma espiral de morte centenária, você precisa primeiro entender como a máquina quebrou. Porque a Baía de Chesapeake não morreu por causa da poluição. Ela não morreu por negligência. Ela morreu porque alguém a nivelou. Quando o sistema funcionava, era um dos motores biológicos mais elegantes do planeta. A Baía de Chesapeake possui 14 quilômetros quadrados de terra, drenando para cada quilômetro quadrado de água. É a proporção mais alta de qualquer corpo de água costeiro na Terra. Rios, riachos, valas de fazendas e bueiros de cidades de 6 estados diferentes despejam solo e nutrientes neste estuário raso todos os dias. Por 6.000 anos, a baía lidou com tudo isso porque as ostras operavam um sistema de filtragem. Mecanicamente funciona assim. As ostras são bombas de água vivas. Cada animal adulto extrai água através de suas brânquias, remove partículas, algas, sedimentos e matéria orgânica, e então digere ou compacta esses resíduos em pelotas densas que caem para o fundo. Uma única ostra pode filtrar quase 190 litros de água por dia. No seu pico histórico, antes de 1870, a população de ostras era tão densa que o coletivo inteiro conseguia filtrar o volume total da baía. Todos os 68 trilhões de litros, em aproximadamente 3 a 4 dias. Toda a baía passava por dentro das brânquias das ostras a cada semana. No entanto, a filtragem era apenas metade da engenharia. As ostras não apenas limpavam a água, elas construíam o chão. Cada geração cimenta suas conchas sobre as conchas da geração anterior. Camada após camada, ano após ano, século após século, os recifes cresciam para cima. Eles não eram planos, eram torres, paredes e baluartes que se erguiam da lama em direção à coluna de água. Às vezes, quebravam a superfície na maré baixa. Outras vezes, eram altos o suficiente para rasgar o casco de um navio. Em 1701, um viajante suíço escreveu que a abundância de ostras era tão incrível que existiam bancos inteiros tão espessos que os navios tinham de desviar para não encalhar. O seu próprio barco atingiu um recife e ficou preso por 2 horas, esperando que a maré subisse para libertá-lo. Essa altura vertical não era apenas impressionante para os navegantes. Era o ponto fundamental para a sobrevivência do ecossistema. As ostras precisavam crescer para cima porque a lama estava sempre subindo. O sedimento se deposita. É o que ele faz. E em uma baía com tamanha carga de drenagem terrestre,
o sedimento nunca para de cair. Assim, as ostras evoluíram para construir mais rápido do que a lama as pudesse enterrar. Elas se cimentaram em estruturas tridimensionais rígidas que perfuravam a camada de silt e alcançavam a água limpa, oxigenada e de movimento rápido acima. A altura as mantinha vivas. As bordas irregulares do Recife criavam pequenas correntes e turbulências que varriam as partículas que tentavam se assentar. O Recife era autolimpante, era autoconstrutor. Era uma arquitetura projetada ao longo de milênios, especificamente para derrotar a única coisa que poderia matá-lo: o soterramento. E então, em poucas décadas, as dragas nivelaram cada centímetro dessa arquitetura. Após a Guerra Civil Americana, a colheita de ostras industrializou-se quase da noite para o dia. Os avanços na tecnologia de conservas e a expansão das ferrovias transformaram as ostras de Chesapeake em uma mercadoria nacional, e a demanda tornou-se feroz. Em 1884, apenas no estado de Maryland, os pescadores retiraram 15 milhões de alqueires da Bahia em uma única temporada. Bilhões de animais individuais foram içados por pesadas dragas de aço, arrastadas pelo fundo por barcos motorizados. A draga é onde a cascata de destruição começa. Imagine uma estrutura de aço com dentes de ferro e um saco de malha metálica pesando centenas de quilos, sendo rebocada em alta velocidade através do Recife. Ela não apenas colhe as ostras, ela demole a arquitetura. Cada passagem da draga cortava o topo do Recife, a superfície viva e crescente, e espalhava as conchas e os detritos pela lama. A draga levava as ostras para o mercado, sim, mas, mais importante, ela levava a altura. E sem a altura, o primeiro dominó caiu. A tragédia da Baía de Chesapeake não foi um evento súbito, mas uma demolição sistemática que durou mais de um século. Para compreender a magnitude do que foi perdido, precisamos olhar para o ano de 1884. Naquele momento, a Bahia era o epicentro de uma febre do ouro biológica. Somente no estado de Maryland, os trabalhadores da água retiraram 15 milhões de alqueires de ostras em uma única temporada. Imagine bilhões de animais individuais sendo arrancados do fundo. Naquela época, a frota de barcos era tão vasta que as velas brancas cobriam o horizonte, alimentando fábricas de conserva que enviavam o produto por ferrovias para todos os cantos do continente. A ostra de Chesapeake era uma commodity global, mas o preço pago não foi apenas a redução do número de animais. Foi a destruição da fundação física de todo o ecossistema. O culpado técnico por essa catástrofe foi a draga de aço. Antes dela, a colheita era feita com pinças manuais que apenas beliscavam o topo dos recifes. Mas a draga industrial era diferente. Tratava-se de uma estrutura de ferro pesada, com dentes que raspavam o fundo, rebocada por barcos a motor. Ela agia como um trator em uma floresta, não apenas colhendo as árvores, mas nivelando o solo. Cada passagem da draga cortava o topo vivo do Recife e espalhava as conchas quebradas pela lama circundante. Em poucas décadas, os recifes verticais que levaram 6.000 anos para crescer, torres de calcário biológico que se erguiam metros acima do fundo, foram transformados em um deserto plano de entulho. Quando o sistema perdeu sua altura, o primeiro dominó mecânico caiu, o soterramento pelo sedimento. Em um estuário onde 14 quilômetros de terra drenam para cada quilômetro de água, a chuva de partículas é incessante. Enquanto os recifes eram altos, eles viviam na água de movimento rápido, onde a turbulência impedia o sedimento de se assentar. Uma vez nivelados ao solo, eles caíram na chamada camada limite, a zona de água morta rente ao fundo, onde a velocidade da corrente cai para quase zero. Sem corrente para varrer a sujeira, o sedimento simplesmente caiu e ficou. Milímetros de silt tornaram-se centímetros.
As superfícies duras e limpas de que as larvas de ostra precisam para se fixar desapareceram sob um cobertor de lama sufocante. Isso quebrou o ciclo reprodutivo. As larvas de ostra são animais microscópicos que flutuam na água por 2 semanas antes de precisarem encontrar uma superfície sólida para se cimentar. Se não encontrarem, elas morrem. Com os recifes enterrados, bilhões de larvas flutuavam sobre um mar de lama, incapazes de pousar. O recrutamento de novos animais caiu para níveis próximos de zero. E sem novas ostras, a capacidade de filtragem da baía evaporou. Antes, o volume total da baía era filtrado a cada 3 ou 4 dias. Com o colapso, esse mesmo trabalho passou a levar um ano inteiro. A água, antes cristalina, tornou-se opaca, carregada de algas e sedimentos que ninguém mais bombeava para fora. A perda de transparência da água desencadeou a próxima falha: a morte das ervas marinhas. Plantas como a erva enguia e a grama Wigeon precisam de luz solar. Quando a água escureceu, os vastos campos de ervas no fundo da baía morreram. Essas plantas eram as âncoras do sedimento. Suas raízes mantinham o chão no lugar. Sem elas, a lama do fundo foi liberada de volta para a coluna de água, tornando-a ainda mais turva. Criou-se um ciclo de retroalimentação perfeito e mortal. Menos filtragem gerava água mais suja, que matava as ervas, que liberava mais sujeira, que matava mais ostras. Para piorar a situação, o excesso de nutrientes proveniente das cidades e fazendas, que antes era absorvido pelas ostras, agora alimentava florescimentos colossais de algas. Quando essas algas morriam e afundavam, bactérias as consumiam, queimando todo o oxigênio dissolvido no processo. Isso criou as zonas mortas, vastas extensões de água com menos de 2 miligramas de oxigênio por litro, onde quase nada consegue sobreviver. No verão, essas zonas se espalhavam como um câncer pelo fundo da baía. Finalmente, entre 1949 e 1959, chegaram as doenças. 2 parasitas devastadores. Em uma população densa e saudável, a seleção natural teria permitido que os sobreviventes criassem resistência. Mas esta população estava fragmentada, estressada pela falta de oxigênio e enterrada na lama. As doenças dizimaram o que restava. Em 2003, a colheita comercial caiu para meros 50 mil alqueires, uma sombra patética dos 15 milhões de um século antes. Cidades como Crisfield e Oxford, que construíram suas identidades e economias sobre a concha da ostra, viram seus portos esvaziarem. 25 mil empregos desapareceram. A baía não estava apenas morrendo lentamente, ela estava mantendo ativamente a sua própria morte. Era uma máquina rodando ao contrário. O grande erro humano nas décadas seguintes foi tentar consertar o sintoma e não a causa. Agências despejaram milhões de dólares plantando conchas soltas e planas sobre o fundo lamacento, esperando que a natureza fizesse o resto. Mas a geometria não perdoa. Conchas planas em fundo de lama são alvos fáceis para o sedimento. Em semanas, elas eram enterradas novamente. O sistema estava preso em uma armadilha física, e nada mudaria enquanto a questão fundamental, a falta de estrutura tridimensional, não fosse resolvida com uma abordagem radicalmente nova. Em 2014, o que parecia ser um beco sem saída burocrático, transformou-se no início de uma das maiores intervenções de engenharia biológica da história. Uma coalizão que poucos esperavam ver unida. Engenheiros militares do Corpo de Engenheiros do Exército, cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, governos estaduais e organizações sem fins lucrativos, assinou o Acordo da Bacia da Baía de Chesapeake. O objetivo era audacioso e, para muitos críticos, impossível: reconstruir o chão do estuário do zero. Não com as conchas frágeis do passado, mas com pedra. O plano foi batizado de Iniciativa dos 10 Tributários.
A estratégia mudou o foco do o que para o onde e como. Eles pararam de lutar contra o sintoma, a falta de ostras, e começaram a atacar a falha mecânica, a falta de geometria. Eles decidiram que se a lama estava vencendo a corrida, eles construiriam uma plataforma que a lama não pudesse alcançar. O projeto selecionou 5 rios em Maryland e 5 na Virgínia para uma restauração permanente. A palavra-chave aqui era permanente. Esses locais seriam santuários, onde nenhuma draga ou rede jamais poderia tocar o fundo novamente. O trabalho começou com uma precisão quase cirúrgica. Embarcações equipadas com sonares de varredura lateral mapearam cada centímetro do leito dos rios para identificar onde o solo era firme o suficiente para suportar peso. Então, entraram em cena as barcaças industriais, carregadas com granito de pedreira, concreto triturado e conchas fossilizadas. No rio Piancatang, por exemplo, a construção de apenas 25 acres de Recife exigiu mais de 29 mil toneladas de granito. O segredo estava na escala. O granito foi organizado em bases que se elevavam entre 20 e 38 centímetros acima da lama. Esses 20 a 38 centímetros mudaram tudo. Nessa altura, a pedra está fora da camada de água morta e entra no fluxo de correntes ricas em oxigênio. As superfícies irregulares do granito criam uma turbulência que desvia o sedimento, agindo como pedras em um riacho que impedem que as folhas se acumulem. O granito criava um alvo limpo e duro para a vida. Enquanto as pedras eram assentadas, no laboratório de Horn Point, na costa leste de Maryland, cientistas como Stephanie Westby trabalhavam no componente biológico. Eles não estavam apenas criando ostras, eles estavam selecionando sobreviventes. Eles pegaram os adultos mais resistentes, aqueles que haviam sobrevivido a décadas de doenças e poluição, e os induziram a desovar em tanques controlados. As larvas resultantes eram fixadas em conchas recicladas, um processo chamado de ostra sobre concha. Eram animais geneticamente preparados para a luta. A operação de implantação parecia uma pintura de guerra biológica. Barcos carregados com bilhões dessas pequenas ostras pré-fixadas navegavam até as coordenadas exatas do GPS, definidas pelos mapas de sonar. Usando mangueiras de alta pressão, os técnicos lavavam as ostras vivas sobre as bases de granito. Eles estavam literalmente semeando vida sobre uma fundação à prova de lama. O local emblemático foi Harris Creek. Antes da restauração, restavam ali apenas 2 acres de recife funcional de um total histórico de 1.500. A equipe construiu 348 acres de novos recifes e plantou 2,49 bilhões de ostras. O custo foi de 29 milhões de dólares apenas para este tributário. Naturalmente, os céticos surgiram. Pescadores locais, cujas famílias trabalhavam na Bahia há gerações, questionaram o uso de santuários fechados à colheita. Para eles, deixar as ostras na água era como deixar o milho apodrecer no campo. Eles argumentavam que o dinheiro seria melhor gasto em subsídios ou em métodos tradicionais. Havia uma tensão real entre a economia imediata de subsistência e a visão de longo prazo da restauração sistêmica. Os modelos matemáticos previam sucesso, mas a natureza é famosa por ignorar modelos. A primeira grande surpresa veio após as massivas inundações de 2018. Uma quantidade sem precedentes de água doce despejou-se na Bahia, reduzindo a salinidade a níveis que normalmente matariam as ostras em massa. Todos esperavam um desastre. Mas, quando os mergulhadores e as câmeras voltaram ao fundo em 2021, para os dados de 6 anos, o resultado foi chocante. 98,6% dos recifes restaurados em Harris Creek tinham passado em todos os testes de densidade e biomassa. As ostras não apenas sobreviveram à inundação, elas estavam se reproduzindo sozinhas. Novas gerações de larvas selvagens
estavam se fixando sobre as ostras de laboratório, construindo novas camadas de altura natural. O granito havia feito seu trabalho. Ele manteve a biologia alta o suficiente para que, mesmo sob o estresse extremo da inundação e da lama, o motor continuasse girando. A natureza não apenas aceitou a ajuda artificial, ela a usou como um trampolim para retomar o controle do processo. Os resultados obtidos em Harris Creek não foram apenas positivos. Eles foram uma prova irrefutável de que a natureza, quando recebe a estrutura correta, possui uma capacidade de recuperação que desafia nossas previsões mais otimistas. Em 2021, o monitoramento de 6 anos revelou que 343 dos 348 acres de recifes restaurados superaram todos os critérios de sucesso. Isso representa uma taxa de eficácia de 98,6%. Não se tratava apenas de ostras sobreviventes, mas de uma população em plena expansão, com múltiplas classes de idade, indicando que o ciclo reprodutivo que estava quebrado há um século havia sido finalmente restaurado. A primeira grande mudança visível foi a filtragem. Nos níveis atuais de densidade, a população de ostras de Harris Creek é capaz de processar todo o volume de água do riacho em menos de 10 dias durante o verão. Em certas áreas da Virgínia, onde a salinidade permite um crescimento ainda mais vigoroso, os pesquisadores registraram 3.400 ostras adultas por metro quadrado, uma densidade tão extrema que a superfície do Recife é essencialmente uma massa sólida de conchas vivas. Essa purificação mecânica da água permitiu que a luz solar finalmente voltasse a tocar o fundo da baía, desencadeando o retorno das ervas marinhas. Em 2018, levantamentos aéreos registraram 108 mil acres de grama subaquática em toda a Baía de Chesapeake, o número mais alto no registro moderno e quase o triplo da baixa histórica medida em meados da década de 1980. O ciclo de retroalimentação, que antes acelerava a morte da baía, agora trabalha a favor da vida. Água mais clara permite mais grama. Mais grama ancora o sedimento com suas raízes. Menos sedimento em suspensão torna a água ainda mais clara. Além da clareza, as ostras estão realizando uma limpeza química invisível. Elas removem o nitrogênio do sistema não apenas ao incorporá-lo em seus tecidos e conchas, mas ao alimentar comunidades de micróbios que vivem nas fendas dos recifes. Esses micróbios convertem o nitrogênio dissolvido em gás nitrogênio inofensivo, que escapa para a atmosfera. Apenas os recifes de Harris Creek removem cerca de 9.000 quilos de nitrogênio por ano. A projeção para uma década é de quase 500 mil de quilos de poluentes retirados da água de forma passiva e gratuita. Os efeitos chegaram até as famosas zonas mortas. No verão de 2023, a zona hipóxica da Baía encolheu para o seu menor tamanho registrado desde que o monitoramento começou em 1985, ocupando pouco mais de 2 quilômetros cúbicos de volume, metade da média histórica. A água voltou a segurar oxigênio e a vida móvel retornou. A arquitetura de pedra tornou-se uma metrópole biológica. Pesquisadores documentaram mais de 50 espécies colonizando os recifes de Harris Creek, incluindo anêmonas, esponjas e pequenos crustáceos, com densidades superiores a 5.000 organismos por metro quadrado. Para a economia local, o impacto mais direto foi nos caranguejos azuis. Os jovens desta espécie, que sustenta a pesca comercial mais icônica da região, mostraram uma taxa de sobrevivência 300% maior nos recifes tridimensionais em comparação com o fundo de lama plano. Eles finalmente têm onde se esconder de predadores. Mesmo que os recifes santuários sejam fechados para a pesca, o transbordamento de larvas e o aumento na sobrevivência de caranguejos fizeram com que a colheita comercial de ostras em Maryland triplicasse nas últimas 2 décadas. Modelos econômicos projetam que os recifes maduros no sistema do rio Choptank gerarão 23 milhões de dólares anualmente
e sustentarão mais de 300 empregos. Para colocar em perspectiva, o investimento de 29 milhões de dólares em Harris Creek se paga em termos de retorno econômico regional em menos de 2 anos. O custo de construção de uma rodovia em Maryland gira em torno de 6 milhões de dólares por milha. O estado ressuscitou um motor biológico inteiro, capaz de filtrar bilhões de litros de água e sustentar dezenas de espécies, pelo custo aproximado de pavimentar apenas 8 quilômetros de estrada. O projeto agora se expandiu para os 10 tributários originais e um local adicional, totalizando mais de 2.400 acres de recifes construídos e 7,5 bilhões de ostras plantadas. A Baía de Chesapeake não foi quebrada por uma catástrofe ambiental inevitável, mas por uma simples subtração física. Alguém removeu a altura do fundo, e a física da sedimentação fez o resto. Por décadas, todas as tentativas de cura falharam, porque tentavam combater o sedimento no seu próprio nível, deitadas na lama. A solução que funcionou não tentou limpar o fundo, ela o ultrapassou. 20 centímetros de granito colocados no lugar certo, protegidos da destruição mecânica e carregados com uma biologia resistente, foram suficientes para reiniciar uma máquina de 6.000 anos. O fracasso teve uma lógica mecânica. Superfícies planas são enterradas. Superfícies enterradas não procriam. A cura seguiu a mesma lógica inversa. Construa a superfície alto o suficiente para que a lama não a alcance, e a engenharia evolutiva assume o comando. No fim, a lição enterrada sob as águas de Chesapeake é que, às vezes, a natureza não precisa que façamos o trabalho por ela. Ela só precisa que devolvamos o solo onde ela possa trabalhar.